Bom, pessoal, então como eu tinha comentado, né, vamos demonstrar esse teorema, certo? Que nos dá uma fórmula do erro aí, quando a gente aproximar a função pelo polinômio de Taylor de ordem 2 em torno de x0 em termos da derivada terceira de f, tá? A demonstração é bem semelhante ao do teorema que a gente encontrou essa mesma dependência aí de E em termos da derivada segunda para o polinômio de grau 1, tá? Então a ideia é que a gente lembre daquelas igualdades que a gente obteve na última aula, né, que essas três derivadas aqui são zero no ponto x0 e que a derivada, aliás, desculpa, e a derivada primeira e segunda são iguais a zero em x0 e que a derivada terceira é igual à derivada terceira de f calculada em x. E aí, o que a gente vai fazer é o mesmo procedimento lá do outro caso, né? Porque a gente vai pegar esse quociente aqui, E sobre H, tá? A ideia é usar o teorema de Cauchy, assim como a gente fez no outro caso lá, porque a partir das derivadas do E, a gente pode chegar, né, numa coisa que envolva a derivada, como a gente viu pelas igualdades, da derivada terceira da f, em termos do E. Mas aí quando eu derivar o E três vezes, aparece F três linhas, só que eu quero mostrar que, na verdade, o E é F três linhas, né, sobre 3 fatorial, que multiplica x menos x0 ao cubo, tá? Então, por isso, a gente vai considerar essa função h de x, que é x menos x0 ao cubo, e aí a gente observa que no ponto x0, tanto h como a derivada segunda são zero, né? Porque no caso h aqui no x0 vai dar x0 menos x0, que é zero, a derivada segunda vai dar 3x menos x0 ao quadrado, também vai dar zero em x0, e a derivada primeira, desculpa, e a derivada segunda vai ser o quê? 6 vezes x menos x0, que em x0 também é zero, tá? E a derivada terceira vai ser quem? 6, né? Porque vai ser a derivada de 6 vezes x menos x0, que dá 3 fatorial, tá? Então a gente divide o E pelo H, a de x por H de x, e aí pode escrever aqui o numerador dessa forma, porque o E em x0 é 0, o H em x0 é 0, mas aí, pelo fato das funções E e H serem diferenciáveis, né, no intervalo de extremos x e x0, porque o E essencialmente tem uma dependência da f, lá na definição dele, né, que a gente, f e p, que são funções diferenciáveis nesse intervalo, tá? Assim como o H também é. Então a gente pode aplicar o teorema de Cauchy nesse quociente para garantir que vai existir um x1 barra entre o x e o x0, considerando o nosso intervalo como sendo intervalo de x a x0 ou de x0 a x, tal que isso aqui vai ser quem? Vai ser a derivada do E no x barra, no x1 barra, sobre a derivada do H no x1 barra. Só que, por sua vez, isso vai ser igual a isso pelo teorema, mas aí vamos ter que isso é igual a isso, tá? E aí, de novo, né, a gente aplica o teorema de Cauchy nesse quociente aqui, porque agora eu posso escrever também como a derivada de E em x0 e de H também isso aqui é igual a isso, tá? E aí a derivada de E e a derivada de H continuam sendo diferenciáveis, porque a H é um polinômio, então é diferenciável de qualquer ordem, até qualquer ordem que a gente queira. E o erro ele é diferenciável pelo menos até a terceira ordem, pelas igualdades que a gente encontrou, tá? Nesse intervalo, no intervalo I. Então agora olhando para o intervalo x1 barra e o x0, né, a gente vai ter agora, pelo teorema de Cauchy, um x2 barra, nesse intervalo aqui, tal que isso vai ser quem? Vai ser a derivada segunda de E, derivada dessa função aqui, né, no caso a derivada segunda de E no x2 barra, sobre a derivada de H', que é H duas linhas, no x2 barra, tá? E novamente, como isso aqui é igual a isso e isso é igual a isso, então a gente tem essa igualdade, tá? E aí, agora, de novo, a gente vai usar o teorema para fazer com que apareça a derivada terceira de f, consequentemente a derivada terceira de E e, consequentemente, a derivada terceira de f. Porque a gente lembra de novo que isso aqui é verdade ainda, então eu posso nessa igualdade aqui, ó, acrescentar esse termo e esse, eu não altero. E aí, novamente, a gente já viu, tanto E duas linhas como H duas linhas são diferenciáveis no intervalo agora x0, x1 barra, tá? Aliás, desculpa, x2 barra, x0. Então vai existir pelo teorema de Cauchy
um x barra nesse intervalo, tal que esse quociente vai ser quem? A derivada de E2 linhas, que é 3 linhas no x barra, sobre a derivada do H2 linhas, que é o H3 linhas no x barra. Que e por conta dessa igualdade, né, a gente vai ter isso aqui, tá? Então, só que quem é a derivada do E3 linhas? A derivada de E3 linhas é F3 linhas. Então, a gente vai ter que E3 linhas em x barra, F3 linhas em x barra. E H3 linhas em x barra é quem? 3 fatorial, né? Porque a gente viu que a derivada terceira de H é 3 fatorial. Então, olhando para cá e substituindo aqui o H por... Passando o H multiplicando e substituindo por x menos x0 ao cubo, a gente tem que o erro é dado justamente por isso aqui, e aí fica provado o resultado, tá? Bom, aí pessoal, também assim como lá no caso anterior do polinômio de grau 1, a gente vai ver agora que esse resultado que a gente provou, ele permite em particular nos dá uma maneira bem mais interessante de avaliar esse erro, né? Porque o problema maior lá do resultado que a gente provou há pouco é que o x que a gente usa para encontrar esse E de x é um camaradinha que está dentro do intervalo I, né? Então, que o x0 pertence a esse camarada, mas aí a gente teria que, para cada caso, tentar fazer essa inspeção e encontrar, né? Então, justamente o exemplo 2, ele é semelhante ao que a gente fez no caso lá do polinômio de ordem 1. Então, a gente vai considerar f derivável até terceira ordem no intervalo i e vai tomar um ponto x0 em i. Suponha que exista um m positivo, tal que a derivada terceira, né, que o módulo de f3' de x é menor ou igual que m para todo x em i. Isso aqui quer dizer que a derivada terceira ela é limitada nesse intervalo i. Prove que para todo x em i, quando eu pego o módulo da diferença de f de x menos p de x, isso é menor ou igual do que m sobre 3 fatorial, que multiplica o módulo de x menos x0 ao cubo, tá? Bom, a demonstração é igual também, é semelhante ao que a gente fez lá no outro caso, porque é só a gente lembrar que o nosso polinômio, né? O polinômio... Então a gente vai lembrar dessa igualdade porque ela envolve justamente o p de x, né? E aí daqui a gente vai pegar a diferença da nossa... Fazer a diferença de f com esse camarada e ver o que a gente obtém do outro lado da igualdade. Bom, p de x a gente sabe que é dado por essa expressão, é o nosso polinômio de ordem 2, de Taylor, né? E aí, se a gente pega agora a f de x e subtrai o p, pelo teorema anterior, né? O teorema anterior a gente tem justamente f de x igual a isso aqui, que é o nosso p, mais esse pedaço, ó. Então, se eu pego a f de x e subtraio o p de x, o que é que vai fazer? Lá no teorema eu estou pegando toda aquela expressão e estou subtraindo isso. Então, vai sobrar quem? Isso aqui, ó, tá? Então, f de x menos p de x em módulo, isso é quem é o módulo do f3' de x barra, sobre 3 fatorial, que multiplica x menos x0 ao cubo. Isso aqui é igual ao produto dos módulos, né, desse camarada por esse 1 sobre 3 fatorial eu coloco multiplicando fora, sem um módulo porque 3 fatorial é 6, que é positivo. E aí eu tenho que, lá por hipótese, que esse camarada aqui, ó, que esse número, ele é sempre menor ou igual do que m. Então, em particular, essa expressão, como esse camarada aqui é menor ou igual que m, isso aqui vai ser menor ou igual que isso aqui. Então, eu tenho que isso é igual a isso, que é menor ou igual do que esse camarada, né? Porque esse camarada é menor ou igual do que o m. Então, em particular, eu vou ter que essa diferença vai ser em módulo menor ou igual do que isso aqui, que é o resultado que a gente queria chegar, tá? Bom, agora a gente vai pegar um exemplo também para observar que de fato esse polinômio ele dá aproximações melhores do que o do polinômio de grau 1. A gente vai pegar a mesma função que a gente trabalhou lá no caso do polinômio de ordem 1, que foi o ln, a gente calcula lá o ln usou o polinômio de Taylor de ordem 1 para a função ln de x para aproximar o valor de ln de 1,003, tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai pegar o ln de 1,03 e não de 1,003. A gente vai ver que mesmo assim a gente tem uma aproximação melhor. Claro que o valor não é o mesmo que a gente está calculando lá no outro caso, mas a gente vai ver que a aproximação é melhor do que o que a gente obteria se a gente fizesse essa conta usando o polinômio de grau 1. Então, esse outro exemplo 3, ele pede para calcular um valor aproximado para ln de 1,03 e avaliar o erro.
certo? Então, nesse caso, a nossa função f de x é ln de x. Então, a gente vai utilizar o polinômio de Taylor de ordem 2, né? Como a gente quer um valor disso aqui, né? Um valor próximo desse camarada para o qual a gente conhece o valor do ln é 1, tá? Então, a gente vai tomar o nosso x0 como sendo 1. Aí a gente vai calcular o p de x, que é o polinômio de Taylor de ordem 2 para essa função, em torno do x0 igual a 1, que aí vai ficar quem? Por definição, como a gente viu, vai ser f de 1, mais f' de 1 vezes x menos 1, mais f duas linhas de 1 sobre 2, x menos 1 ao quadrado, tá? Só que a gente sabe que a derivada da f é quem? É 1 sobre x, a derivada segunda é quem? É menos 1 sobre x ao quadrado. E a derivada de f no 1 dá 1, e a derivada segunda no 1 dá menos 1. Então, o nosso polinômio vai ser quem? Aqui é 0, que é o ln de 1, que é 0. Aqui vai ficar 1, então fica 1 vezes x menos 1. Menos, e aqui é quanto? 1, então dá 1 meio, tá? Menos 1, desculpa, então dá menos 1 meio, x menos 1 ao quadrado. Então, nosso polinômio é esse aqui, é x menos 1 meio, que multiplica x menos 1 ao quadrado, tá? Uma coisa, pessoal, não precisa, se quiser, eu acho até melhor nesse caso a gente não desenvolver isso aqui, escrever como uma coisa, no caso ia ficar menos 1 meio de x quadrado, né? Colocar naquela forma com as potências decrescentes, porque fica até mais fácil a gente fazer as contas usando assim, tá? Então, nesse caso, a gente sabe, né, que esse polinômio tem a propriedade que quando eu pego o valor da função para pontos próximos do 1, isso é aproximadamente o valor do polinômio desse mesmo número. Então, em particular, o ln de 1,03 vai ser aproximadamente o valor de p em 1,03, tá? E aí, p de 1,03 vai ser quanto? Vai ser 1,03 menos 1, que dá 0,03. E aqui vai ficar 0,03 ao quadrado, vezes menos 1 meio, e aí a gente soma, né? Então, no caso, o p de 1,03 vai dar isso aqui, ó. Vai dar 0,02955. Então, dessa forma que a gente obtém aqui o ln de 1,03 é quanto? É aproximadamente 0,02955, tá? E aí a gente vai agora avaliar o erro, certo? Aí, para avaliar o erro, qual é a ideia? A gente usar o resultado anterior, certo? Ou seja, a gente sabe que para todo x suficientemente próximo lá do x0, né? Se a derivada terceira ela for limitada, né, no intervalo em torno desse ponto, a gente tem o quê? Que essa diferença aqui em módulo é menor ou igual do que m sobre 3 fatorial vezes x menos x0 ao cubo, né? Então, vamos lá, vamos calcular então a derivada terceira da nossa função. A derivada terceira a gente calcula a partir da derivada segunda, que é menos 1 sobre x ao quadrado, que vai dar 2 sobre x ao cubo, certo? Como a gente tá pegando um valor maior do que 1, né? A gente tem um 1, a gente está pegando um valor maior do que 1 para aproximar, que é o 0,03. Então, qualquer valor que a gente pegue, para qualquer valor de x que seja maior ou igual a 1, em qualquer intervalo que o 1 seja o extremo esquerdo, a gente vai ter que essa expressão aqui, ela vai ser sempre o quê? Bom, quando o x for 1, aqui vai dar 2. E quando o x for maior do que 1, o que acontece é que isso aqui vai dar uma coisa menor do que 2. Ou seja, isso aqui, né, o módulo disso vai ser sempre menor ou igual a 2 para todo x maior ou igual que 1. Na verdade, aqui a gente bota o módulo, mas a própria função seria porque ela é positiva, né? Isso aqui é sempre positivo para x maior ou igual que 1. Então, a gente tem isso, tá? Então, nesse caso, lá pelo exemplo anterior, a gente tem que essa diferença é menor ou igual em módulo, né? Menor ou igual do que m, aqui seria o nosso m, né? Que a gente conseguiu mostrar que a derivada terceira é limitada, tá? No intervalo que contém um 1. Então vai ser menor ou igual do que m, que é isso, sobre 3 fatorial, x menos 1 ao cubo, tá? Para todo x maior ou igual que 1. E aí segue com isso, né? Que como a gente quer calcular o erro, quando a gente está considerando justamente no ponto 1,03, né? Essa diferença que existe entre o valor da função e o valor do polinômio no ponto 1,03, então pegando lá a última desigualdade e substituindo x por 1,03, a gente vai ter que f de 1,03 menos p de 1,03 é menor ou igual do que 1 sobre 3 vezes 0,03 ao cubo, tá? Porque simplesmente a gente fez o quê? Porque lá tinha 2 sobre 3 fatorial, é 2 sobre 6 que dá 1/3, e lá no módulo era
vai ficar 1,03 menos 1, que dá 0,03 ao cubo, tá? Então, elevando isso aqui ao cubo e dividindo por 3, né, a gente vai obter que dá justamente isso aqui, dá 0,000009. Então, essa diferença em módulo é menor ou igual do que esse número. Observem que depois da vírgula, pessoal, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros e aparece o 9. Então, isso aqui seria 9 vezes 10 a menos 6, tá? Então, vejam que o módulo do erro, né, cometido nessa aproximação aqui, ele vai ser inferior a 10 a menos 5. Quer dizer, isso aqui significa que esse valor, em relação a esse, a precisão dos dois, se a gente comparar, vai até a quinta casa decimal, né? Só a partir da sexta casa decimal é que a gente percebe que isso nos diz que os valores não são iguais, mas eles coincidem até a quinta casa decimal, ou seja, o erro ele é inferior a 10 a menos 5, tá? E aí, claro que aqui como está em módulo, esse valor aqui tanto pode ser maior do que essa ordem, né, pelo menos essa, como pode ser menor, ou seja, isso aqui lembrando que a gente coloca em módulo para não se preocupar com o sinal, tá? Só que aí, se a gente observar, para x maior que 1, o e elevado a x, que é isso aqui, ó, vai ser sempre positivo. Por quê? Porque a derivada terceira da nossa função, como a gente está pegando valores positivos, ela é positiva, porque isso aqui vai ficar 2 sobre x barra ao cubo, e aqui também vai dar positivo, então isso aqui é sempre maior do que zero, tá? Então, como o erro é maior do que zero, quer dizer que esse valor aqui é uma aproximação por falta. O que significa isso, né? Significa dizer que o valor de P desse camarada é menor do que o valor real, que deve ser o F de 1,03, tá? Então, no próximo vídeo eu vou continuar, vou falar mais um exemplo, que é esse aqui que vocês estão vendo a seguir. A gente vai calcular agora o valor aproximado dessa função, tá? Também usando o polinômio de Taylor de ordem 2. E aí eu vou finalizar esse tópico comentando que, como eu falei no início do último vídeo, é possível a gente, dependendo de qual ordem de diferenciabilidade da função, aproximá-la por um polinômio de mesma ordem, né? Igual a a ordem da derivada, né? De até onde a função pode ser derivada, tá? Em um determinado intervalo. E com isso a gente encerra esse último tópico, beleza?